Lélia Gonzalez nasceu em 1953 e viveu até 1994. Foi uma incansável quilombola, uma exemplar guerreira preta, descendente das antigas africanas, que para essas terras foram trazidas pela força da selvageria branca, do racismo, do tráfico transatlântico e da consequente escravização dos filhos da África. Além disso, foi ela uma intelectual, antropóloga, filósofa, professora universitária, conferencista, tradutora, ativista do movimento negro e do feminismo negro. Contudo, em vias de conversão ao panafricanismo histórico e programático. Seja como for, foi ela uma revolucionária preta e panafricanista, por essência, com toda a dimensão da grandeza e beleza que as classificações exigem. Uma mulher monumento que, com a sua obra intelectual, histórica, acadêmica e organizacional, deu as bases para a organização da luta da mulher preta e de todo o povo preto. Este livro, Primavera para as Rosas Negras, publicado pela editora Filhos da África, é o testamento e o programa político de Lélia Gonzalez, tá? Aqui eu poderia fazer inclusive umas observações em relação ao panafricanismo da Lélia e coisa do tipo, mas não é isso que cabe hoje. Acho que a gente pode ir para as palavras dela para entender sua importância, para entender sua magnitude e como ela relaciona classe, gênero e raça numa perspectiva América Latina, com algumas coisas socialistas, enfim, um grande bololô bem legal que ela faz e consegue trabalhar com a realidade política brasileira de uma forma única. Sejam bem-vindos a mais um episódio de férias. Estamos aqui para o nosso quarto episódio, agora trabalhando com nossa querida e grandiosíssima Lélia Gonzalez, uma autora crucial, uma pensadora crucial, uma lutadora crucial, tá? No livro Primavera para as Rosas Negras, a gente tem mais de 45 textos da Lélia ou sobre Lélia, além de documentos. Então fica aqui a indicação de leitura para vocês, tá? Também não se esqueçam de acompanhar nossos projetos. A gente tem nosso podcast, a gente tem nosso canal no YouTube, a gente faz alguns posts pro Insta, a gente tem todo esse trampo. Além de que vocês podem chamar a gente também para palestrar, conversar, conferência, coisa do tipo, beleza? Lembrando também que é muito importante o apoio para dar continuidade para esses projetos, então não se esqueça de ir em apoia.se/Caverna Morcego ou no nosso Pix, podcastmorcego@gmail.com. E um bom 2025, né? Nosso primeiro episódio de 2025, se eu não me engano. Olha que legal, olha que delícia, hein? Olha que maravilha. Então, bora lá. Em setembro/outubro de 82, saiu a entrevista de Lélia Gonzalez ao jornal O Mulherio, beleza? Pergunta do jornal: Lélia, o que você acha do slogan Mulher vota em mulher? Lélia: esse papo é tão furado quanto aquele de negro vota em negro. E ambos se diferenciam daquele que afirma que trabalhador vota em trabalhador. Enquanto este último tem sua coerência apoiada justamente na denúncia da exploração da classe trabalhadora pela classe dominante, os outros dois escamoteiam essa questão. Afinal, existem mulheres e negros que pertencem e ou fazem o jogo da classe dominante, buscando perpetuar os privilégios dela e, ao mesmo tempo, participar desses privilégios. Tem muita mulher por aí que, de comum com as lutas das feministas, só tem uma coisa: o seio feminino. No restante, elas são tanto ou mais masculinas do que muitos homens que a gente conhece. Nas eleições de 78, o MNU, Movimento Negro Unificado, que tinha acabado de se formar, ao qual ela pertencia, criou a categoria do voto racial, que consistia no apoio aos candidatos que levassem, na sua campanha e no parlamento, as reivindicações da comunidade negra. Esses candidatos não eram necessariamente negros. Nas eleições de 82, nós também teremos o voto feminista, o apoio às candidatas saídas do nosso movimento e aos candidatos que se comprometem com as lutas da libertação da mulher. Mas temos que estar muito atentos, pois há muito candidato e candidata não feminista também. Por aí que, por mera demagogia eleitoreira, se diz defensor dos direitos das minorias. Digo isso porque ainda amargamos a decepção sofrida com os candidatos que o MNU apoiou em 78. Tanto os negros quanto os brancos que elegemos nada fizeram pela comunidade negra e todos eram muito progressistas, entre aspas. Mulherio: qual a sua posição em relação ao aborto?
Lélia Gonzalez: sou a favor da delegalização porque a simples descriminalização não resolve o problema das mulheres de baixa renda, que continuarão sem assistência médica. A legalização é mais coerente com a nossa proposta, embora a descriminalização já seja um passo. No entanto, o Estado deve assumir a tarefa de conscientizar as mulheres sobre os métodos contraceptivos, fornecendo-lhes assistência médica gratuita e de alto nível, inclusive no caso de aborto. Lélia Gonzalez, no prefácio do Cadernos Negros 5. Um esforço extraordinário efetuado pelo grupo de poetas e escritores negros para publicarem os Cadernos Negros remete-nos a um certo tipo de reflexão. Estamos falando da questão cultural. Comecemos por uma definição da cultura, a fim de que possamos desenvolver essa exposição da maneira mais objetiva possível. Cultura é o conjunto de manifestações simbólicas através das quais os sujeitos sociais expressam suas relações com a natureza e entre si. A primeira consequência que a gente tira dessa definição é a de que não se pode falar da cultura de maneira abstrata, mas de culturas diversas, antagônicas ou não, coexistindo ou não numa mesma sociedade. Por outro lado, a gente sabe que, em sociedades como a nossa, sempre existem os explorados que sustentam uma classe dominante. Por aí já podemos tirar outra diferenciação que está implícita na definição apresentada, aquela entre cultura dominante e cultura dominada. Em consequência, fica explicitada a relação entre classe e cultura dominantes, de um lado, e cultura dominada e conjunto dos explorados, de outro, se aproximando inclusive de uma perspectiva gramsciana de cultura, tá? No caso da formação sociocultural brasileira, não podemos deixar de considerar o tripé que lhe deu origem e que, portanto, é o seu suporte. Estamos falando da contribuição ameríndia, indígena, africana e da europeia. Como indígenas e negros foram escravizados e explorados pelos europeus, suas manifestações culturais têm sido tiradas de cena, recalcadas pela classe dominante de origem europeia, mas bastante mestiçada do ponto de vista racial, que as classifica como folclore e as coloca em museus de curiosidade de coisas exóticas. Nesse sentido, vale recordar aqui a declaração de uma bailarina cubana negra que sintetizou toda essa questão com a seguinte frase: nós somos o folclore e eles são a cultura. No nosso caso específico, poderíamos dizer que se a coisa ficasse apenas por aí, desse barato de folclorização, a gente até poderia ser um pouquinho condescendente. Mas acontece que todas as nossas manifestações folclóricas sempre foram acompanhadas da presença vigilante da polícia das culturais. Código Penal de 1890, 2 anos após a, entre aspas, libertação dos escravos, apontava como criminosos, em seu capítulo 13, justamente as instituições folclóricas. Até há pouco tempo, para funcionarem legalmente, tinham de pedir passagem às delegacias de polícias dos culturais. Estamos falando de terreiros, blocos, escolas de samba. Hoje a coisa mudou num certo sentido, porque o sistema capitalista vigente se apropria da produção cultural negra, transformando-se em mercadoria geradora de lucro. Mas os produtores culturais continuam violentamente reprimidos. Fica então a pergunta: por que tanta repressão? Como diz a Júlia Costa, por que a polícia sempre acaba com a festa? Né? E é engraçado a gente pensar nisso num contexto onde está acontecendo inclusive agora existe um novo caminhão policial para acabar com os bailes funk. Tá? Então, de um lado, setores da direita se associam com grandes produtoras musicais, o funk surge, né, o funk com PH, exportando, comprando o beat brasileiro de forma muito barata para revender como música internacional e música norte-americana e música, enfim, de uma cultura dominante. Enquanto isso, nossos MCs, nossos produtores e produtoras de pequenos grupos acabam sendo violentamente reprimidos. Uma das respostas, a meu ver, está justamente no caráter colonizador da classe dominante. Sua preocupação no sentido de afirmar sua europeidade está explicitada na ideologia do branqueamento. Apesar de racialmente misturada, ou justamente por isso mesmo, ela faz questão de ser mais realista do que o rei, que se atente, por exemplo, para a publicidade veiculada nas revistas e na TV. Tem-se a impressão de que o Brasil é um país escandinavo, tal a quantidade de modelos, adultos e ou infantis, louros de olhos azuis. Vale recordar aqui o depoimento de uma mulher de sociedade a respeito de uma amiga sua, europeia, quando de sua vinda ao Brasil. Estavam num baile do Jockey Club do Rio, quando a europeia deixou escapar a seguinte observação: é fantástico como existem negros e mestiços por aqui. Referia-se às pessoas presentes no baile. Imagina-se o espanto dos que estavam por perto. Afinal, todos se acreditavam brancos. Por aí se explica todo um esforço no sentido de ocultar o fato de que se tem um pé na senzala. E como fazê-lo? Mediante todo um modo de ser europeizado que se perpetua na exaltação da ocidentalidade, de sua história, de seus valores.
Como o sentimento de inferioridade é muito forte, sente-se vergonha da ingenuidade e, sobretudo, da indigenidade e, sobretudo, da africanidade que também estão aí, a constituir o pano de fundo de nossa formação sociocultural. Consequentemente, ignora-se tudo sobre essas duas vertentes. E o melhor meio de fazê-lo consiste na elaboração de mitos como o do brasileiro cordial e o da democracia racial, que acobertam a violência real e simbólica com que os sujeitos e os valores representativos da senzala e da selva são tratados. Paternalismo e autoritarismo se entrecruzam em diferentes níveis e formas, como expressões típicas de repressão e recalcamento da cultura dominada. Todavia, como a relação da cultura dominante e cultura dominada não é estática, do mesmo modo que aquela entre a sala e a cozinha/senzala também não é, temos os atos falhos, as bobeadas, os tropeços que fazem emergir o recalcado com toda a sua força de verdade. Ora, isso remete à necessidade do que alguém já chamou de mais repressão. Afinal, não se pode ficar numa de cometer gafes a toda hora, pois não? Não se pode permitir que o negro, o crioulo, que se tem dentro de si, fique por aí fazendo as suas negrices. Questão de ser civilizado, ora. Contenção da voz, do gesto, do corpo, caracterizam a pessoa civilizada. Olha que frase importante, se a gente lembra o que o Martin Luther King Jr. fala, né, sobre a gente ser desajustados, né? Desajustados. Ocorre que toda essa contenção explode em violência racial quando o negro concreto, o preto ou pardo, me perdoe BGE, aparece diante das pessoas civilizadas. Sua presença é como um testemunho constante a reafirmar que elas não são tão civilizadas, tão ocidentais, tão europeias, tão brancas, quando querem acreditar. Por isso mesmo, e concretamente, também ele tem que ser tirado de cena. Uma nota de rodapé importante, tá? Por isso mesmo, tais pessoas consideravam que seu lugar natural, dos negros e dos indígenas, sejam nas favelas, cortiços, alagados, invasões, bairros periféricos, etc., assim como nas prisões e nos hospícios. Acham normal o genocídio físico e cultural de que a população negra é objeto. Com efeito, o que se extrai de tudo isto é que a contenção significa, na verdade, repressão, tanto no sentido psicológico quanto social e cultural. Por isso mesmo, em outro texto, no Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, afirmamos que o racismo em nosso país é um sintoma da neurose cultural brasileira. Neurose esta que se traduz na negação do caráter plurirracial e pluricultural da nossa formação social e na imposição de uma educação unidirecionada, europocêntrica ou ocidentalizante que violenta e desrespeita a alteridade. Acontece que pensar numa sociedade de forma democrática implica fundamentalmente pensá-la a partir de sua diversidade. Por aí se vê que a decantada cordialidade brasileira, assim como a tão exaltada democracia racial, não passam de mitos elaborados pela ideologia dominante para melhor ocultar sua violência. Pelo exposto, percebe-se que, para além das análises sociológicas que têm servido de suporte teórico para as denúncias do movimento negro, há que se levar em conta a questão cultural com todas as suas implicações. Afinal, para nós, não bastam as soluções quantitativas para que a questão racial fique resolvida em nosso país. Não basta, por exemplo, que nas revistas ou na TV tenhamos um número maior de modelos negros proporcional à porcentagem correspondente à população negra do país, o mesmo ocorrendo para todas as outras categorias profissionais. Nesse sentido, os Estados Unidos são muito mais uma democracia racial do que o Brasil. Com isso, não estamos descartando problemas como desemprego, discriminação racial do trabalho, menor renda do trabalhador negro. De maneira nenhuma. Estamos querendo dizer apenas que, se não se leva em conta a questão da violência cultural, a ideologia do branqueamento será amplamente vitoriosa. E, que é pior, sob a sua forma mais sutil, que é da plena ocidentalização. Vale notar que não é por acaso que os movimentos mais progressistas, negros ou não, jamais conseguiram amplas bases populares. A Frente Negra Brasileira, apesar de seus equívocos políticos, fica aqui como exceção que só confirma a regra. Joaquim Nabuco já disse que a África civilizou o Brasil porque ele deu um povo. E a voz desse povo tá aí, na fala de Tietra, Cunha, Maciel, Esmeralda, Mesquita, Quibuco, Regina Helena, Minca, José Alberto, Miriam, Márcio, Cuti. Tá aí, desse esforço conjunto de jovens poetas que, enfrentando as dificuldades materiais, enfrentam sobretudo o silêncio ressentido da cultura dominante. Afinal, a voz do poeta é a fala do sujeito. Com suas metáforas, ela diz muito além do que a consciência dominante. Se esforça por afirmar e fazer crer, justamente porque seu compromisso essencial é com a verdade. Se não, vejamos, e para encerrar o que nos diz um dos poetas presentes nesses cadernos negros, que é Cuti. Somos aqueles que foram obrigados a comer espinhos e são obrigados a vomitar flores, porque a digestão não se realiza. Rio de Janeiro, 10/6/82. Para as minorias, tudo como dantes. Ninguém duvida
duvida que o capitalismo no Brasil se modernizou nos últimos 20 anos. Ninguém duvida também que arroxo salarial, concentração de renda, repressão policial e coisas que tais foram medidas que os donos do poder consideraram como necessárias para a consolidação da sociedade capitalista em nosso país. Por isso mesmo, os analistas caracterizam como conservadora e excludente a modernização ocorrida durante esse período. E quando a gente se pergunta como é que as chamadas minorias ficaram nisso, as coisas ficam bem claras, sobretudo no que se refere à população negra. E isso, Florestan e Clóvis Moura vão falar que é um traço do próprio capitalismo dependente e desde a colonização, beleza? Contrariamente ao que aconteceu com a força de trabalho feminina, que entrou para valer no mercado de trabalho, conquistando novos espaços profissionais, a força de trabalho negra foi a maior vítima de todo esse processo. Sistematicamente discriminada no mercado de trabalho, ela ficou confinada nos empregos de menor qualificação e pior remuneração. O censo de 1980 é bastante revelador quando nos mostra que, em termos de rendimento, a situação era a seguinte: dentre as pessoas que recebiam até um salário mínimo, a proporção era de 23,4% de homens brancos, 43% de mulheres brancas, 44,4% de homens negros e 68,9% de mulheres negras. De 1 a 3 salários mínimos, homens brancos e negros quase se igualavam em matéria de pobreza, 42,5% de homens brancos e 42,4% de homens negros, 38,9% de mulheres brancas e 26,7% de mulheres negras. Daí em diante, a dimensão racial voltava a pesar mais. De 3 a 5 salários mínimos, 14,6% de homens brancos, 9,5% de mulheres brancas, 8% de homens brancos e 3,1% de mulheres negras. E acima dos 10 salários mínimos, 8,5% de homens brancos, 2,4% de mulheres brancas, 1,4% de homens negros e 0,3% de mulheres negras. Em busca de um negro doutor. Enquanto isso, a indiferença e o cinismo continuam sendo a tônica em face desse racismo institucionalizado que tem passado intacto pelos diversos regimes políticos que existiram nesse país. Indiferença por parte daqueles que reduzem a questão racial a uma questão de classe pura e simples, reforçando indiretamente o mito da democracia racial na cabeça dos mais ingênuos. Cinismo por parte daqueles que negam a existência da discriminação racial pelo fato de nunca terem ouvido falar dela. A cara de pau desses setores reacionários ficou bem caracterizada quando a Comissão da Lei Áurea, criada pelo Ministério da Justiça e presidida pelo príncipe Dom Pedro Gastão de Orleans e Bragança, incumbiu o secretário de sair à caça de um negro que seja doutor em história para fazer parte de tão egrégio conselho. Tal comissão tem por tarefa a publicação de 5 livros comemorativos no centenário da lei, que supostamente aboliu a escravidão deste país. E o fato de seu secretário ter sido encarregado de achar o negro doutor foi porque, sendo seus 10 membros todos brancos, ela foi acusada de racismo. Só que a gente não ficou sabendo se esses 10 membros foram escolhidos porque são doutores em história. Por essas e outras, como a do planejamento familiar, é que não dá pra acreditar no que está aí. Somente a eleição direta e uma constituinte com um número expressivo de representantes das chamadas minorias é que daria pra gente começar a falar em democratização institucional. E eu digo e não redemocratização. Porque é isso, pra Lélia Gonzalez, a gente nunca viveu a democracia. Mulher Negra, artigo escrito para a revista Diáspora no início da década de 80 e publicado pelo IPAFRO. Situação da população negra. É daí que a gente parte. Desde a independência aos dias atuais, todo um pensamento e uma prática político-social preocupados com a chamada questão nacional tem procurado excluir a população negra de seus projetos de construção da nação brasileira. Assim sendo, não foi por acaso que os imigrantes europeus concentraram-se em regiões que, do ponto de vista político-econômico, detêm a hegemonia quanto à determinação dos destinos do país. Refiro-me sobretudo à região sudeste. Por isso mesmo, pode-se afirmar a existência de uma divisão racial do espaço em nosso país, uma espécie de segregação, com acentuada polarização, extremamente desvantajosa para a população negra. Quase 2/3 da população branca, 64%, concentra-se na região mais desenvolvida do país, enquanto a população negra, quase na mesma proporção, 69%, concentra-se no resto do país, sobretudo em regiões mais pobres, como é no caso do Nordeste e de Minas Gerais. Caracterizando sumariamente a formação social brasileira, diríamos que ela se estrutura em termos de acumulação capitalista dependente ou periférica, com conflito de interesses de classes antagônicas e onde o sistema político de dominação da classe dominante é rigoroso. E uma de suas contradições básicas é justamente a cristalização de desigualdades extremas entre regiões brasileiras, onde se pode distinguir estruturalmente articulado e a consequente reprodução dos níveis de pobreza e miséria em que vivem as suas populações, segundo Farias.
Acontece que o modelo de desenvolvimento econômico brasileiro marcou, nas duas últimas décadas, a consolidação da sociedade capitalista no nosso país. Altas taxas de crescimento da economia e acelerada urbanização, estimuladas pela intervenção direta do Estado, resultaram num tipo de integração das regiões subdesenvolvidas às exigências da industrialização do Sudeste. Como sabemos, a lógica interna que determina a expansão do capitalismo industrial em sua fase monopolista entrava o crescimento equilibrado das forças produtivas nas regiões subdesenvolvidas. Estabelece, desse modo, o que Num caracterizou como desenvolvimento desigual e combinado que, dentre outros efeitos, remete à dependência neocolonial e ao colonialismo interno. E aí a gente tem também a teoria marxista da dependência, né? Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, por aí vai. Por isso mesmo, os aspectos positivos do desenvolvimento econômico brasileiro, cuja fase culminante ficou conhecida como Milagre Brasileiro durante a ditadura, entre 68 e 73, foram neutralizados por determinados fatores que confirmam o que dissemos mais acima. De acordo com Hasenbaum e Vale Silva, em 84, destacam-se entre esses fatores: A. Deterioração das condições de vida dos estratos urbanos de baixa renda. B. Concentração de renda. Pelo exposto, enfim, os autores, eles desenvolvem isso, tá, gente? Mas como a gente entra em muitos dados, muitas coisas menores, leiam. Pelo exposto, o desenvolvimento econômico brasileiro, segundo esses analistas, resultou num modelo de modernização conservador excludente. Poderíamos considerá-lo também a partir da noção de desenvolvimento desigual e combinado, em que a formação de uma massa marginal, de um lado, assim como a dependência neocolonial e a permanência de formas produtivas anteriores de outro, constituem-se como fatores que triplicam o sistema. Vale notar que a noção dessa massa marginal diz respeito à força de trabalho que, enquanto superpopulação relativa, torna-se supérflua em gênero do processo de acumulação hegemônico, representado pelas grandes empresas monopolistas. As questões relativas ao desemprego e ao subemprego incidem justamente sobre essa população. É nesse sentido que o racismo, enquanto articulação ideológica e conjunto de práticas, denota sua eficácia estrutural, na medida em que remete a uma divisão racial do trabalho, extremamente útil e compartilhado pelas formações socioeconômicas capitalistas e multirraciais contemporâneas. Em termos de manutenção do equilíbrio do sistema como um todo, ele é um dos critérios de maior importância na articulação dos mecanismos de recrutamento para as posições na estrutura de classes e no sistema de estratificação social. Portanto, o desenvolvimento econômico brasileiro, enquanto desigual e combinado, manteve a força do trabalho negra na condição de massa marginal em tempos de capitalismo industrial monopolista e de exército de reserva em termos de capitalismo industrial competitivo, satelizado pelo setor hegemônico do monopólio. Bom, agora dá pra ter uma dimensão do porquê Lélia Gonzalez, né? Ela consegue articular gênero, raça e classe em torno de uma teoria da dependência, né? Em torno de uma teoria que, enfim, a gente pode falar que num panafricanismo mais próximo do Fanon, né? Que é o panafricanismo socialista. Praticamente é isso que ela está desenvolvendo, tá? E nesse livro tem muitos textos sobre isso, onde você percebe, embora ela não referencie diretamente, eu não sei se ela teve acesso a essas leituras, porém, por conhecer pessoas do movimento negro do Rio de Janeiro que lutaram ao lado dela, dá pra perceber que ela sim, eles já tinham ali um contato com discussões sobre geografia, cultura e economia política muito forte de tradição marxista, tá? Eu estive em um evento onde foi falado que, por exemplo, Milton Santos já era debatido no Rio de Janeiro quando Milton Santos estava começando a escrever, tá ligado? Então a gente tem sim uma influência muito forte, provavelmente de Gramsci, de Rosa Luxemburgo, já presente nas pessoas que estavam escrevendo nessa época, o que é bem interessante, onde mesmo que não se aborde diretamente, mas se aborde o que o Gramsci chama até de tradução, né? A gente tem uma questão especificamente brasileira e revolucionária colocada a partir de Lélia Gonzalez. A gente leu alguns artigos completos de 2 a 3 páginas, mas a gente cortou vários textos dela para trazer esse episódio. Então assim, leiam Primavera para as Rosas Negras da editora Filhos da África. E é isso, galera, fica aqui meu agradecimento. Muito obrigado pra geral que tá colando, geral que tá dando essa força, geral que tá curtindo. Vamos começar esse ano já com dois pés no peito, né? A gente já começa assim, com Lélia Gonzalez e essa discussão pesada. É isso, a gente se vê no próximo episódio, até mais. Tchau! Não esqueça de fortalecer o nosso Corre Apoiar, e é isso!